Histórias de origem são o verdadeiro horror da grande maioria dos personagens das histórias em quadrinhos. Para cada ano 1 e o Homem Sem Medo, temos diversos livros do destino, cujos problemas já abordamos aqui no canal. E no caso do Quinquagenário, sobre o qual falaremos hoje, para cada arma X, há um ou dois Origem. E no caso, realmente tem dois. Não me entendam mal, Origem é uma HQ a qual eu não li e pouco me interessa ler. Saber que alguns elementos dali e conhecer quais viriam a se tornar o terrível X-Men Origins Wolverine já é mais que o suficiente para me manter distante dessa história, ao mesmo tempo em que me é o bastante para apreciar ainda mais Arma X. O Wolverine é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, e o meu favorito da Marvel. A nuance entre fera e homem, dor e resiliência é sintetizada nesse personagem. E nesse quadrinho, lhe foi dada uma nova camada de personalidade para sua história. Mais dor, mais angústia, a razão de seu tormento interior. Homem ou fera? Mutante e experiência. Logan e Wolverine. Aqui nasce a Arma X. O Wolverine é um personagem fascinante. Ele se destaca dentre os X-Men por ter um comportamento bem diferente do esperado de um herói, mas sem perder as principais características que um deve ter. Ele funciona melhor que qualquer outro X-Men em história solo porque seu drama pessoal consegue ser tão, ou até mais forte, do que o drama que unifica todos os X-Men enquanto uma equipe. Se todos os mutantes precisam lutar contra os preconceitos e separatismos, Logan é alguém que precisa fazer isso dentro de seu próprio grupo. Antes de mutante, Logan é um homem. Antes de homem, ele talvez sempre tenha sido um animal. Entender essa divisão e o que o perturba tanto é crucial para escrever e ler Wolverine. E é por isso que a Arma X é a única história de origem possível para esse personagem. Vem tempestade. E das grandes, a maior. Aqui eu andei procurando. Hora de escrever pra casa e fazer as pazes. Querida mama, sua bruxa, chifruda, deformada e caolha, tenho novidades pra ti. Descobriram um segredo. Assinado, teu filhote da pata peluda. Como se eu a conhecesse. Todo mundo tem uma. Ou duas. Digo, coisas secretas. Eu tenho uma. Treta séria, pacas. Difícil até de esconder. Mas eu me viro. Outros têm segredos estampados na cara. Esses é que são descobertos. E acabam pendurados na linha de alguém.
Mas tu só é fisgado se morder a isca, certo? Talvez. Tiro é pico. Meto 6 balas numa moeda e sobra troco pro chiclete. Quando não tô tremendo. Tá, um ricochete acertou um mané. Quem liga pra isso? Federais, eu acho. Esses caras são um saco. Dane-se. Tô passando as noites no Profecia. Um albergue para cristãos caídos. Não acredito nessas coisas, mas menti pra entrar. Pô, é de graça. Pros caídos. Acho que me qualifico. Profecia é parte do apocalipse. Sabia dessa? Eu não. Um bebum no corredor me contou. Daí ele cuspiu e bateu as botas. Acontece muito por aqui. Tô pensando em me mudar. Pegar o trem das 8 pra Yukon. Mas antes... Tenho contas pra acertar e umas pontas pra amarrar. Legal. No Klondike, onde ninguém me conhece. E eu me livro do que vem vindo. É isso aí. Me manda. Já se sentiu um rato na gaiola? Ou numa... Como se chama mesmo? Rodinha ou coisa assim. Como se corresse para sobreviver, sem chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum, exceto a borda das trevas. Da morte, nos quartos sombrios do Profecia. É sempre assim, toda noite. Dor, ossos e estacas, mãos de adaga, cheias de sangue. Eu vi o Vitor. Horror. Vem tempestade. Como disse o velhote, o apocalipse, quando os segredos são revelados e não tem mais para onde correr.
inferno tá chegando. De onde ele veio, quem ele era, desimportante. O que veio a tornar o Wolverine um personagem tão interessante é o mistério e a camada que envolve suas histórias e suas cronologias. Em Eu, Wolverine, por exemplo, quadrinho fundamental para o personagem sobre o qual já conversamos aqui em um outro psicanálise, são as suas conexões misteriosas com o Japão, que tornam sua ida ao país e as desventuras que lá ocorrem tão fascinantes. Aqui, é o acaso e o horror desse acaso que tornam apavorantes o seu sequestro pelo Projeto X, comandado pelo Professor. O acaso é tão grande que é apenas durante o início dos experimentos que a mutação de Logan é compreendida. Antes, apenas uma suspeita, agora seu fator de cura é uma certeza que permite a funcionalidade do projeto, o qual ao mesmo tempo demarca o início de sonhos de grandeza e o início dos piores pesadelos. Logan, em momento algum, deixa barato, mas os experimentos sobre o qual ele é colocado são extremamente rigorosos, punitivos e dolorosos. Sob tortura, esse homem é transformado em uma máquina com um esqueleto metálico e garras artificiais de adamantium. Sim, uma das melhores coisas de Arma X é manter o fato de que as garras de Logan não fazem parte de sua mutação, mas são apenas mais uma consequência dos horrores forçados a ele e ao seu corpo em prol de aproximá-lo cada vez mais de um animal. Logan, inclusive, é colocado nessa posição. Forçosamente é controlado para enfrentar matilhas inteiras de lobos e até um urso, cirurgias em serem equipamentos tecnológicos em seu corpo para que suas funções neurológicas e motoras possam ser diretamente controladas pelo professor e sua equipe. Enquanto isso, o professor e seus braços, direito e esquerdo, o Dr. Abraham Cornelius e Carol Hines, manipulam toda a existência do nosso protagonista. Logan mal é um personagem, na verdade, dentro de sua própria história de origem. Ele é o protagonista, entre aspas. Ele é a máquina sendo criada, o homem torturado para que um monstro nasça. Enquanto isso, essas três figuras são aquelas pelas quais enxergamos o nascimento dessa arma, as quais vamos pensar, calculadamente pondo em prática cada experimento, e ao fim, sofrendo as consequências de suas ações. Wolverine é um personagem que pode ser enxergado de diferentes formas. É um personagem pelo qual você pode gostar ou desgostar por diferentes características ou pela mesma característica. Ele tem um visual marcante, evoluído ao longo das décadas e que teve o toque de diversas mentes brilhantes. A barba, as garras, a maneira como ele luta, o snicket e tantas outras características o colocam num hall de personagens que atingem diversas gerações, não importa quanto tempo passe. Mas é só isso? Isso é o suficiente? O que há além disso? Quando Frank Miller foi sondado para ilustrar Eu, Wolverine, de Chris Claremont, ele desdenhou do personagem. Ao seu ver, o personagem não lhe agradava, pois a ideia de alguém baixinho que simplesmente tem garras de metal e se comporta como um carcaju
não soava interessante, não lhe brilhava os olhos. Contudo, ao entender a proposta de Claremont de conhecer mais do personagem, ele entendeu um outro lado do Wolverine para além da fera. Wolverine é como um espadachim solitário, marcado pelas feridas do tempo, de batalhas passadas e de dores incompreendidas. Apesar de sua aura intimidadora, há um homem sensível e que deseja amar. E acima de tudo, quer ser amado. Sua armadura, muitas vezes, é essa aura, e isso tanto o afasta de pessoas quanto lhe torna forte. Mas não é incomum ver o Wolverine quebrar essa armadura e proteger alguém que mereça. É interessante, então, que ele tenha se relacionado amorosamente com uma telepata, que conseguiu ver através dessa robusta armadura de dor. Ou então, mais verdadeiras e marcantes foram aqueles amores que Logan teve com meras humanas, que desprovidas de tais poderes, o amaram pelo que conseguiram ver e sentir através dessa aura de Logan. O que eu amo nesse personagem é essa exploração das dores e amores de Logan, com sua sensibilidade de sentimentos que anseiam por gritar e revelar o que está entalado no âmago deste homem. E também esse terror do passado sofrido de Wolverine, ou melhor, a Arma X. Se soubesse o que tinha em mente, professor, eu poderia ficar muito furioso. Imagino. Eu o ajudei a criar um monstro. Não exatamente um monstro. Dane-se! É um animal sanguinário e demente. Sim, mas pode ser adestrado. O quê? Deus do céu, homem. Ele chacinou um garoto inocente. Depois foi atrás de mim e dos guardas. Atravessou a janela como se ela nem estivesse lá. Deve ter se apavorado, doutor. Nem me fale. Mas não se feriu. Por isso, corte o dramalhão, sim? Logan poderia ter nos matado. Fitei seus olhos por um segundo, cheios de ódio e fúria. E algo que não sei se era sede de sangue. O horror pelo que lhe fizemos. Aí ele perdeu os suportes de vida e desabou. Aquelas facas terríveis voltaram para dentro dele. E eu agradeci a Deus por minha sorte. E você sobreviveu para contar a história. Agora, devemos considerar. Mas o rapaz está morto, professor. Sim, uma tragédia. O que o teria levado a entrar na cabine? Não sei. Ele deve ter visto o perigo. Vamos ter que responder pelo que houve. Como, doutor? Bem, a polícia, claro. Sem falar da família do garoto. Não creio que precisemos envolver a polícia. Os parentes do menino podem ser compensados, segurados, digamos. Doutor, imagino que deva estar se sentindo um pouco distanciado de mim agora. Por isso, talvez seja a hora de informar mais sobre meu programa. Mas isso exigirá sua total confiança. Eu a tenho, Cornelius? Sei lá, há muito que... Vou explicar tudo. Sua confiança, doutor. Ofereça-a e eu a aceitarei. Bem, se é o que o senhor quer, o senhor a tem. Obrigado, doutor. Não por isso, senhor. Diga-me, doutor, está familiarizado com o termo Homo Superior? Como em raça suprema ou algo assim? Em termos, mas eu falo de mutantes. Mutantes? Humanos mutantes? Mutantes não são humanos, doutor. São Homo Superior. Logan não é humano. Logo, é Homo Superior. Olhe e diga o que vê. O que vejo? Uma fera selvagem que já foi um homem. Muito bem, Cornelius. Eu, no entanto, vejo o homem que ele sempre foi, mas com seu inconsciente apagado, dissociado de sua própria alma e espoliado até os ossos.
Nosso amigo Logan finalmente voltou a si. Professor, está dizendo que o processo de vinculação de adamantium transformou o Logan nessa coisa infernal? Não, doutor. Entenda. Essa coisa infernal é o que Logan sempre foi. Um indivíduo extremamente violento, abrindo caminho à força por sua vida sem sentido, diferenciando um dia do seguinte pelos padrões mutáveis dos hematomas das brigas embriagadas da noite anterior. Mas, inexplicavelmente, os ferimentos se curavam e sumiam antes do meio-dia e de sua primeira cerveja. Duvido que ele já tenha tido ressacas. Logan suportou isso todos esses anos, padecendo de um destino que emanava de suas entranhas, enfrentando uma sina decretada pela natureza. Ele se tornou agente do governo e era ideal para o perigo de seu trabalho, sem nada a perder, nem mesmo sua maldita vida, baleado, esfaqueado e espancado no cumprimento do dever. Descuidadamente atrás da hora de morrer por seu país. Como deve ter se tornado pateticamente desesperado. De fato. Mas agora, seu demônio está livre, liberado pelo experimento X. Assim, o duplo ID é suplantado pelo superego e todos os instintos primais de Logan estão focados e resolvidos. E o que você vê neste momento, doutor, é a mais formidável arma tática jamais concebida. Sim. Então as facas na mão dele, puro adamantium. Não ouviu nada do que eu disse, homem? Não são facas, Cornélius. São garras. Barry Windsor Smith comanda essa história por completo, não apenas no frio e doloroso roteiro, mas também nos magníficos desenhos. Essa não é a sua primeira viagem com o personagem. Em uma das melhores histórias do Wolverine, a minha favorita, e a qual também já conversamos aqui, seus traços são usados para acompanhar um Wolverine que, depois de ferido pelos carniceiros, regressa à sua forma mais animalesca e se vê obrigado a proteger a Chispinha do Quarteto Futuro. Esse breve encontro com uma criança indefesa que precisa de sua ajuda é o mote para o redescobrimento do Wolverine. Homem ou animal? O mesmo tema se encontra aqui, com a diferença de que Logan está distante de nós durante quase toda a história. Aprisionado dentro de tubos, em meio a cirurgias e sempre na defensiva quando desperto. Mal temos chances de enxergar o homem. Assim como os três observadores, temos de assistir apenas ao pior surgindo de Logan, a partir das torturas a qual ele é constantemente imposto. Aqui é o professor. O experimento X está destruído. Eu o destruí. Você me ouviu? Derrotei você, seu traidor. Filho da... Cumpri cada ordem sua e você se voltou. Meu Deus! Você... Taxa térmica, não. Você... está controlando a comporta de fissão, não? Sequência de purificação cancelada. Há algo que não possa fazer.
Deus do céu! Ainda está transmitindo, controlando um cadáver, um morto ambulante. Estou morto. Foi isso que você fez comigo. Morto. Cadáver ambulante. Sol, você é um animal. Eu sou Logan. Logan. Sou um homem. E você é o animal. Segurança! 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 Me ajudem! Segurança! Pelo amor! Não! Minha mão! Nós dois estamos ferrados. Agora, acha que estamos quites? Bom, eu não. Agora sim. Sacou o xará. Arma X é uma história de 1993 que, como dito pelo Gil, é brilhantemente conduzida pelo autor Barry Windsor Smith. Um nome que, apesar de ter escrito pouquíssimas histórias do nosso Wolverino, foi o suficiente para entrar para a história dos quadrinhos como um dos nomes mais marcantes que já existiram. Aqui recebemos pela primeira vez a resposta para as brilhantes garras do Wolverine e o seu poderoso esqueleto de adamantium. A história é contada a partir da perspectiva de 3 membros do projeto secreto Arma X, que trabalham em criar armas humanas poderosas de forma clandestina. E a experiência ao ler o quadrinho é, ao meu ver, angustiante e desconfortável. De maneira positiva, é claro, pois é a partir dos abusos, tortura física e confusão mental imposta a esse homem, sequestrado de sua vida e forçado a passar por um inferno silencioso depurador, que começamos a entender todo o amargor e o trauma que Wolverine carrega em todas as histórias anteriores. É uma história que agregou em muito na mitologia do personagem, citada em praticamente qualquer lista por aí, e que, ao meu ver, é mais do que apenas uma história de origem. Wolverine deixa de ser apenas um mutante que consegue viver centenas de anos e que possui garras. Em algumas versões ela faz parte de sua mutação. E sentidos animais, para ser alguém que foi forçado a pôr para fora um outro lado de maneira descontrolada e provocada por pura agonia e dor. É um quadrinho complexo, denso, diagramado de maneira a seguirmos uma narrativa linear, onde não somos nem Logan, nem os cientistas. Mesmo que estejamos vendo tudo de ruim que está sendo causado a este homem. Um homem tratado como um animal, ou pior que um animal. Um algo que é cutucado, explorado e remontado, modificado várias e várias vezes, transformado. E acompanhamos essa transformação em grandes quadros mostrando o tanque em que Logan é colocado, ou em momentos onde a psique de Logan e o seu terror, tamanho terror esse, que invade o que é real,
Ou seria a mesma realidade que estamos vendo? O quadrinho brinca conosco. E a sua narrativa é uma viagem torturante pela desumanização. Melhor do que eu para analisar as nuances desta obra de maneira técnica, acho válido ler aqui uma nota do roteirista Larry Hama que está na versão definitiva do quadrinho, onde ele fala das diversas qualidades da obra e o que a torna tão belíssimamente executada. Este encadernado é um raro exemplo da maestria de um artista de história em quadrinhos. Pelo simples fato de ser uma obra, a fusão entre roteiro e arte é tão perfeita que um não pode ser separado do outro. E é impossível dizer onde um termina e o outro começa. Compara este trabalho com o de artistas extremamente populares de quadrinhos, de quem eu já escutei: "Não me importa se a história não tem pé nem cabeça, eu só curto a arte." Se você está interessado apenas em ficar olhando para ilustrações de página inteira com mutantes brilhando, de cabelos compridos, dentes cerrados e auras energéticas à la Jack Kirby, a Arma X de Barry Windsor Smith não é sua praia. Pense nisso. Aqui nós temos uma história de mutantes sem uma única heroína em um uniforme sexy e colante. Sem um único desenho do personagem principal em seu uniforme e marca registrada. Sem nenhuma participação especial de qualquer outro personagem do universo Marvel. Estamos falando de uma história do Wolverine, com 120 páginas, onde o personagem jamais vocifera seu mantra sagrado: "Eu sou o melhor no que faço." E onde não aparece o tempo todo o snicket das garras de adamantio saindo de suas mãos. Ele nem sequer se refere a si mesmo como o velho canadense. Preste atenção naquilo que parecem ser meros recordatórios. Nas mãos de um roteirista comum, eles se tornam a voz de um narrador onisciente. Mas não para Barry Windsor Smith. Os recordatórios, em suas mãos, tornam-se diálogos encapsulados. Os personagens conversam e agem como são na realidade. Vamos descobrindo coisas sobre eles do mesmo modo que acontece com as pessoas de verdade, de forma não linear, crescente e por inferência, em bytes fragmentados de palavras e imagens. Você precisa se esforçar, tem que usar o cérebro. Mas, afinal de contas, o que nós temos aqui? Se usar uma analogia musical, esta história é uma fuga, com as palavras formando a parte da mão esquerda e sublinhando as imagens, que são a parte da mão direita. A mão esquerda toca o fundo rítmico, criando a estrutura e conduzindo a exposição, enquanto a direita fornece a melodia, o cerne da composição e os floreados. A magia de uma fuga de Bach é feita de forma que as partes podem, às vezes, trocar de papéis. Isso também pode ocorrer em uma história gráfica, e é o que Barry faz. Repare nas intersecções temporais entre imagens completamente dispersas no prólogo da história. Observe o desenvolvimento da temática, a repetição e o desenlace. O relâmpago é um bom exemplo. Note a ação entre os quadros, as vidraças quebradas da página 10, que eu só fui perceber na terceira vez que li a aventura. Barry não nos engana. Ele nos fornece todas as peças do quebra-cabeça que se encontram bem à nossa vista o tempo todo. Não há significados ocultos, não há truques baratos, nem piadas sobre a indústria de quadrinhos. Não há nomes de amigos ou pessoas conhecidas pichados nas paredes, nem séries de TV ou referências da cultura pop infestando a história com o intuito de impressionar aqueles que acham isso da hora, legal. Há apenas uma história, personagens e uma arte bonita para burro. Barry Smith produziu tudo. Escreveu, desenhou, arte finalizou e coloriu. Ele tem até crédito parcial pelo letreiramento. É tudo seu. A história inteira tem uma coesão e integridade estrutural que seria impossível de se obter em uma colaboração conjunta entre escritor, desenhista, arte finalista, colorista e letrista, onde cada um na corrente adiciona sua interpretação pessoal às páginas conforme elas vão sendo recebidas, junto com os comentários de um editor. Veja a localização dos balões e recordatórios. Observe como a maioria das palavras flutua, de modo a favorecer os fundos coloridos. Como isso facilita a harmonização das cores nas páginas. Preste atenção em como algumas páginas foram especialmente planejadas para a cor. Como as onomatopeias são parte integrante da arte. Como a história pode transcorrer sem palavras
ao longo de várias páginas. Isso não é algo notável? Como eu disse, uma obra-prima. Larry Hama, outubro de 1992. Ele mata um homem que quer ajudá-lo sem nem realizar o que está fazendo. Ele sonha com a morte do professor em suas próprias mãos. Eventualmente, depois de transformado na Arma X, ele escapa do controle de seus captores, mas não consegue escapar dos horrores de sua própria existência animalesca, assassinando absolutamente todos dentro da instalação, um após o outro. Uma arma capaz de dizimar um exército, movida por vingança, mas a qual ainda fraqueja. Mata o Dr. Cornelius apenas depois de ser ferido pelo próprio. Não consegue matar a indefesa Hines, aquela que é ao longo da história a mais próxima de defender e se arrepender daquilo que foi feito com Logan. Diante do professor, ao matá-lo no final da história, o faz gritando o seu próprio nome e abraçando a sua humanidade, apenas para que nós logo percebamos que tudo isso foi apenas mais um teste, uma simulação controlada pelos cientistas. Mas desperto de seu transe, Logan não se reconhece, não entende as suas garras, não entende que foi ele o assassino de todas aquelas pessoas dentro da simulação. Ele se arrasta para fora da instalação, causa a morte de mais um animal, e dentro da proteção das cabines de pesquisa, o professor e seus colegas comemoram. Mais um teste quase perfeito. Ainda existe humanidade em Logan. O professor diz isso. Essa é a falha que ele enxerga. Isso até o final verdadeiro da história. Depois de fugir de seus próprios demônios mentais, depois de liberto temporariamente das garras tecnológicas de seus captores, Logan verdadeiramente escapa. Escapa matando todos eles. Nós não vemos essas mortes. Nós não precisamos. Não importa se foi o animal ou o humano que matou o professor, Cornelius ou Hines. Eles foram mortos. Não importa se arrependeram ou não daqueles horrores que fizeram. Logan os matou, com suas garras que foram forçosamente colocadas em seu corpo, mas as quais agora fazem parte dele. Nós nem sabemos de onde esse homem veio. Não sabemos para onde ele vai. Só a única certeza é de que seu nome é Logan, e ele é um homem. Mas as coisas que fez ou pode fazer não o deixam mais tão certo sobre isso. Seria impossível estar certo sobre isso. Torturado, alguma coisa horrenda foi criada. A única história de origem possível do Wolverine é essa. A de um homem que veio de lugar algum e vai para algum lugar, por vontade própria ou não. Capaz de horrores pelos horrores que lhe foram impostos, ele escolhe. O Wolverine sempre escolhe. A tragédia de Logan em Arma X é a desumanização. É um quadrinho sobre os complexos de deuses dos humanos. Esse sentimento que temos de que estamos no controle das vidas, que nunca deveríamos sequer ditar regras e estudar, como se nossa inteligência nos colocasse num patamar muito maior. Somos mesmo tão superiores? Ou no fim, acabamos como um monte de restos caídos no chão? A desumanização de Logan vai de encontro com essa humanidade torpe demonstrada pelos cientistas. Cornelius é um homem bom, mas um homem mandado, que ainda sente prazer em realizar avanços e descobertas em cima de Logan. Truett Hudson, o professor, é sádico, obstinado em sua missão, seja lá para quem seja. E a pobre coitada Inês é tão objeto quanto Logan nessa experiência. No fim, na grande ilusão teste que é feita na mente de Logan, ele poupa Inês e demonstra uma, entre aspas, fraqueza que uma arma não pode ter. Seria Logan a fera? Ele algum dia foi um homem? Ou seria ambos a mesma coisa, combinada por uma perversidade? Ou talvez uma aflorada, enquanto a outra luta para sobreviver? O que define a natureza, segundo o filósofo Tomás de Aquino, é uma união substancial do caráter do homem em constante movimento com seus desígnios mundanos. Ou seja, estamos em constante movimento. Logan está em constante movimento. Antes de Arma X, ele já era um homem sofrido, com uma vida sofrida, solitária ou repleta de amigos elusivos e mal intencionados.
não há lugar para onde Logan possa ir. Além dos lúgubres pubs do Canadá, onde ele tenta se embriagar na esperança de espantar os questionamentos sobre a sua existência. Ele é Logan. E então, ele é um mutante em constante movimento para dar sentido à sua longa vida. Ele mata e ele é bom nisso. Mas não por gostar, mas por ser apenas bom. E ele sabe que não é algo bom. Então ele é a Arma X. E a sua mutação é enxergada pelos cientistas como sua natureza reprimida e que deve ser acordada, colocada para fora, o seu verdadeiro eu. Mas seria isso verdade? Ao se tornar Wolverine, ele ama, ele sorri, ele se arrisca e ele dedica sua vida ao bem. Então, ele é um herói, um X-Men. Então, o que ele é? Na história que sucede a Arma X, Lobo Ferido, Windsor retorna como ilustrador, colocando Logan, anos após o experimento, de frente com os carniceiros. Ciborgues que são o que são por causa dele. Outrora deslacerados por Wolverine, agora vivem para matá-lo. A Lady Lethal não. Ela permitiu ser transformada nisso, nesse ciborgue mutante. Sua vingança é emocional. Vingar a morte de seu pai, causada por Wolverine. É um rastro de desgraças deixadas por ele pelo caminho. Isso define a sua vida, mas não quem ele é. Seus atos têm motivos, e eles são bem claros. Mas quando ele quase se esquece daquilo que ele realmente é uma jovem garotinha que o relembra. Tem uma passagem muito legal nesse quadrinho, onde Logan, tentando recobrar a razão enquanto ele fala em japonês, ele diz: "O que eu sou? Eu a conheço, menina. Por que não conheço a mim mesmo?" Até mesmo a pequena Chispinha consegue enxergar quem Wolverine realmente é e tratá-lo como tal. Quando diante de Lady Lethal, ele luta e enfrenta seu inimigo de igual para igual, com estratégia e destreza. Logan toma as rédeas de sua vida. Ele decide quem ele realmente é. E diante do fracasso e desgraça de Lady Lethal, ele se nega a matá-la. Para ela e para nós, seria misericórdia. Para ele dar a ela o que ela merece, mas ainda assim, desprovido dos sentimentos de prazer de uma fera que Truitt outrora definiu como primordiais de um caçador, como parte intrínseca do ser Logan. Logan não é uma fera. Logan é um homem. Uma frase repetida várias e várias vezes na HQ Eu Wolverine. Logan é um homem. Em uma busca constante pelo eu e um entendimento de sua natureza. Sua mutação o tornou um sobrevivente. O projeto Arma X o deturpou em um animal, cujos instintos qualquer pessoa pode vir a aflorar. Como Wolverine e X-Men, um novo propósito é dado a ele e então, como herói, um super-herói, ele é capaz de ser o tio Logan para uma pequena mutante, que pode e deve ter uma vida muito melhor do que a que ele viveu. E como Logan, bem, Logan é um cara legal. Não vou mentir, Cat. Parte de mim é selvagem como o bicho que me dá nome. Sou um cara difícil, chegado na dureza. Quando eu luto, é para ganhar. Meu jeito de ser, com certeza, não é nada legal. Mas o que nos faz ser gente é poder escolher crescer ou mudar. Deixar de ser como era. Tem uma moçada que nem consegue. Ou pior, nem quer fazer isso. Aconteça o que acontecer, Cat, você vai ter sempre um amigo com quem contar. Quer dizer, se quiser. A tempestade acabou, gatinha. Vamos embora.
Poucos são os personagens dos quadrinhos que permitem esse tipo de exploração. Poucos são os personagens cujos horrores, dos quais são capazes, não se tornam meros dilemas morais fracos e bobos. O Wolverine e a sua natureza sempre o farão ser um fascinante X-Men nas mãos de bons autores, e Barry Windsor Smith é um artista completo, que consegue transformar esse herói no monstro que ele não é, apenas para que tenhamos como enxergar a bondade que nele reside. Torturado e transformado em uma arma, a Arma X vai embora, em busca de sua própria identidade. Logan busca, sempre continuará buscando, e nós nunca deveríamos saber seu definitivo passado. A única verdade na vida do Wolverine está em seu futuro. Doutor? Sim? Hines? O que foi? Será que nós podemos conversar? Claro! É que eu estava pensando no Sr. Logan. Todos estamos. E no que fazemos? Sei. Bem, ele estava aqui antes de mim? Não sei. Aonde quer chegar? O Sr. Logan foi voluntário para isso? Não. Então ele foi sequestrado. Não me orgulho disso, mas foi sim. Estamos fazendo uma coisa ruim, não? Bem, ele foi obrigado a participar. Não sei se foi forçado, Hines. Veja, segundo o professor, é como se tudo fosse predeterminado, como se fosse o destino dele. Como ele poderia saber o destino do Sr. Logan? Não sei. É sério. Só vejo o coitado sofrer. O professor parece se divertir causando dor nele. É uma tortura. Bem, algumas pessoas têm destinos piores do que as outras. Não chore, Hines. Desculpe, foi uma péssima frase. Olha, no fim das contas, esse coitado já tinha uma vida miserável. Ele é um mutante. O professor diz que nem é humano. Ele é humano, doutor. Não me diga que não enxerga isso em seus olhos. Dá pra ver. Ele é um homem sendo transformado num monstro. Não sei o que dizer, Hines. Eu faço o que o professor manda. Talvez o resto esteja fora da minha alçada. Acho que o professor é um mentiroso, doutor. Talvez. Eu queria nunca ter me envolvido no experimento X, doutor. Eu também. Vamos. Alegre-se, Hines. Já vai acabar. É isso por hoje, pessoal.
Foi minha primeira vez lendo Arma X, justo pra esse programa, pra comemorar o aniversário de 50 anos do Wolverine, que foi uma ótima exploração. Descobri esse quadrinho pela primeira vez, eu cheguei a ler o romance alguns anos atrás, mas ler a obra original é sempre mais interessante pra trazer essas explorações aqui pra vocês. Esse programa foi totalmente em equipe, de André escolheu os trechos, adicionou os próprios trechos dele, trouxe as ideias dele, já tinha lido Arma X e, enfim, ele é o Wolverine, então não teria como trazer um conteúdo sobre esse personagem sem ser totalmente em equipe esse programa. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, psicanálise sobre Arma X, uma HQ que eu li há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, lembrava bem pouquinho e reler foi maravilhoso porque eu consegui entender do motivo que eu gostava tanto do quadrinho, mesmo não lembrando tanto dela. E pra falar a verdade, cara, por isso que eu escolhi esse trecho do Larry Hama, que tá no encadernado do quadrinho, porque eu acho que ele define bem, assim, todas as qualidades técnicas e artísticas desse quadrinho. É um quadrinho realmente muito importante pro personagem e pra quem curte o personagem eu acho que é, assim, obrigatório, né? Dei aqui minha voz ao Wolverine, ao Logan. A última vez foi naquela trilogia de vídeos que a gente lançou numa semana do Wolverine. E pude refazer uma fala ali do vídeo da Kitty Pryde, que eu acho que não ficou tão legal. E senti de novo o impacto que dar a voz pra esse personagem, né, tem, porque, cara, dói muito a garganta. Tentei até fazer algo um pouco mais próximo do Wolverine, do Deadpool e Wolverine, porque Isaac Bardavi é, assim, incomparável e impossível de se fazer igual. E, enfim, fica aí até uma lembrança, né, desse dublador maravilhoso em todos os vídeos que a gente dá a voz, né, pro Wolverine. E com isso, amigos, a gente começa um novo ano. Esse vídeo levou um bom tempo pra ficar pronto e a duração dele, assim como os audiodramas no meio, demonstram um pouco do porquê. Foi talvez um dos maiores projetos em sentido de colaboração, porque tem trechos escritos por mim, narrados por mim, escritos pelo Dion, narrados pelo Dion. Então, o vídeo todo é um projeto, é a magnum opus de edição dele também. Então é uma boa maneira de comemorar os 50 anos do Wolverine, que ele fez em 2024, e abrir as portas para o novo ano agora, em 2025. Desculpem pela demora desse vídeo, né? Esse vídeo acabou demorando, a gente ficou até uma semana sem vídeo. Só lançamos ali uns shortzinhos na sexta-feira, mas foi por uma boa razão, não apenas pela qualidade do vídeo, como vocês podem ver, mas também porque o meu horário de trabalho agora, meu horário de trabalho está bem puxado pela parte da tarde e da noite, então minha dinâmica de edição mudou, então consequentemente a gente vai levando, né? A gente vai organizando. O importante é que a gente tá sempre prezando pela qualidade do canal e trazendo sempre vídeos muito da hora pra vocês. Mais vídeos estão aí por vir do Wolverino. A gente, nossa, tem um monte de vídeo dele pra gente trazer aqui no canal. Wolverine Ultimate tá vendo aí? Obviamente que a gente vai trazer aqui no canal. Vamos ver se aparece algum trecho narrado aí legal pra gente repetir a dose, né? Mas enfim, o canal não vai ficar sem Wolverine por um bom tempo, digamos assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixo aí a finalização pro Gil. Eu espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam. Espero que estejam ansiosos, tanto quanto a gente, pro que a gente vai trazer aqui no canal de novidade. Novidade em todos os sentidos, em vídeos, em produções literárias e etc. E expandir esse projeto de paixão aqui e de colaboração meu e do Diandrio. Então é isso. Curtam, se inscrevam e, como sempre, o mais importante, ao longo desse ano, continuem com as suas leituras.